Cumprimentar a todos com a paz do Senhor, adorar o Senhor nesta manhã, aleluia, e meditarmos junto na Escola Bíblica Dominical, que os irmãos possam estar, saboreando tudo aquilo que Deus preparou para nós nessa manhã através dessa escola, Estamos estudando essa revista, glórias a Deus, aleluia, a lição, que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos orando, aleluia, apresentando a Deus cada aluno nessa manhã. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, Pai, ainda que distantes, Pai, mas em um só pensamento, Pai, desejosos de aprender de Ti, aprender do Seu Santo Espírito. Deus Santo, que o Senhor possa abençoar cada um que esteja assistindo esse vídeo, Pai, cada aluno da Escola Dominical, abençoa ali a nossa igreja, os irmãos ali da Coab, Pai, que eles possam, Pai, saborear, aleluia, o pão que é quentinho descido do céu, aleluia, que é a palavra de Deus. Deus Santo, o Senhor tem, aleluia, nos exortado a conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Então esse trabalho é importante e necessitamos cada dia, Pai, amadurecer e ser como vai tratar nessa lição, Pai, ser bem ajustado para crescermos um edifício, Pai, que seja a Tua igreja, para a Tua honra, para a Tua glória, para a Tua habitação. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Irmãos, vamos então iniciar a nossa lição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A lição de 24 de maio de 2020, Aleluia. No meio dessa pandemia, estamos aqui firmes no propósito, de aprender de Jesus, aprender a sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, os irmãos que têm tido esse desejo de estar junto conosco nessa manhã, aprendendo de Deus, aprendendo do Espírito Santo, que os irmãos possam continuar sendo abençoados e receber nessa manhã uma bênção espiritual. Louvado seja o Senhor. Continuando falando sobre a carta aos Efésios, hoje a gente vai falar sobre esse tema, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Louvado seja o Senhor. Hoje nós não teremos a participação dos demais professores, Diácono Evaldo e Diácono Lucas, mas esperamos que na próxima lição possamos estar com eles aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é o que nós vamos estudar. Lição 8. A leitura diária, irmão, se encontra, glórias a Deus, aleluia, na segunda-feira, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Aleluia. 19, que vai falar, Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Terça, 1 Reis 8:27, o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Aleluia. Quarta, Atos 7:48 e Atos 17:24, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Na quinta, Atos 1:21 e 22, os apóstolos são testemunhos oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. E na sexta, Isaías 53, 1-12, Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Sábado, João 14:23, 1 Coríntios 3:16, Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Louvado seja o nome do Senhor. Textual, irmãos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Então a gente vai enfatizar muito essa condição de pedra, de esquina, pedra principal. Glórias a Deus. Efésios 2:20. A verdade prática vai dizer, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas, Então, a pedra basilar também é sinônimo, ou a base, base da igreja. Está edificada também sobre os ensinamentos dos apóstolos e testemunhos dos profetas. Glórias a Deus. Então, a gente viu na lição passada, Paulo falando ali para os Efésios, que a parede tinha sido derrubada, que agora era um povo só. Glórias a Deus. Então, tudo o que tinha no Antigo Testamento, toda a simbologia, toda
né, que é a habitação de Deus, que era tabernáculo, depois o templo, a gente vai ver que, aleluia, em Cristo Jesus há uma mudança, louvado seja o Senhor. Vamos ler o texto em classe. Vamos ler Efésios 2, de 20 a 22, depois vamos estar lendo Mateus de 7, 24 a 27. Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glórias a Deus. Estaremos percorrendo sobre a explanação desses versículos na aula de hoje. Mateus 7, no 24 diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assimilar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Glória a Deus. O objetivo geral da nossa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja. E estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas, né? Então vamos desdobrar bem esse tema durante a lição. E os específicos, os objetivos específicos, cada tópico da nossa lição tem um objetivo. O primeiro tópico vai explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. O segundo tópico, o objetivo dele é apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o terceiro tópico, o objetivo é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Glórias a Deus. Introdução da nossa lição. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, né? Então a igreja, glórias a Deus, Jesus veio este mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então, aleluia, inicia seu ministério lá por volta dos seus 30 anos de idade e, aleluia, vai formando a igreja através dos apóstolos ali que vai ensinando, instruindo eles para eles poderem dar continuidade. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. Glórias a Deus. Aleluia. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos, né? Então a gente vai ver que Paulo vai enfatizar, né, que a pedra angular é Cristo, dessa construção. Que construção? Né? A igreja, que é simbolizada como um edifício, né, bem ajustado. Então o propósito desse edifício, o propósito desse templo é Deus habitar. Glória a Deus. Ele não habita em templo feito por mão de homens, mas ele habita na igreja. Louvado seja o Senhor. Ele habita no meio dos louvores, ele habita no crente, que é templo do Espírito Santo. Ponto central, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Glórias a Deus. Então vamos para o ponto 1 da nossa lição, irmãos. Vamos falar sobre um edifício espiritual. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Primeiramente, o autor da lição, o comentarista, ele nos traz aqui, então, subdividido em 3 subtítulos, né? O edifício espiritual, então ele subdivide aqui em 3 partes, ou melhor, em 4. O primeiro ponto é o santuário judeu, né? Qual era o santuário judeu, né? Então, o santuário judeu está ali, a imagem, né? Era o templo, né, irmãos? Era o templo, como a gente estudou na lição passada, né? Que havia o templo, havia o pátio aqui do sacrifício, o pátio das mulheres, e por último aqui o pátio dos gentios, né? Estudamos na lição passada que a parede foi derribada e hoje não há mais divisão. Os gentios e os judeus formam um só templo, um só corpo, um só povo. Glórias a Deus.
Então, o santuário, o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, né? Então, eles tinham um templo e consideravam-se, então, exclusivos de Deus, né? Então, eles acreditavam que eles eram o povo único de Deus. De certo que, como falamos na lição passada, eles não tinham, né, esse direito, né, exclusividade nesse direito. A princípio eles tinham exclusividade na responsabilidade, ou seja, eles tinham que ser povo de Deus, tinham que ser exemplo, tinham que ser luz para o mundo, tinham que ser os guardiões ali da lei, da palavra, né? Então, infelizmente, o que acontece é que eles se esquecem, né, da sua posição, que a sua exclusividade não era só nas bênçãos, mas nas responsabilidades, né? Como também nós hoje temos bênçãos, né? Podemos saborear né, de tudo que nós herdamos em Cristo Jesus, somos co-herdeiros em Cristo, mas não podemos nos esquecer, aleluias, que nós também temos a exclusividade de ser responsáveis, de ser agora, né, além de povo de Deus, como vimos na lição passada, agora somos o santuário de Deus, né? A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus, né? Aleluia, e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, como a gente estudou na lição passada. Desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. A igreja, né, como estudamos, assim o templo judaico perde sua relevância em um novo conceito de santuário, e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, irmãos, se Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento, e agora Jesus derruba as barreiras, derruba a parede de separação, né? Jesus agora abre a porta da graça para todas as nações, para todos os homens, glórias a Deus, né? Então também o templo de Jerusalém já não tinha esse sentido, né? O sentido do templo ser habitação. Já pensou se fosse assim, né? Nós faríamos como os muçulmanos. O muçulmano ele tem uma regra que ele pode morar em qualquer parte do mundo, né? Eles têm uma obrigação de uma vez na vida ir até Medina, né? Até Meca, né? Então eles têm que ir porque é como se Deus só habitasse ali, né? Naquela cidade. Mas não é mais assim, né? Jesus falou para aquela mulher samaritana, aleluia, que haveria de chegar o tempo, e já era, né? Que não se adoraria mais em Jerusalém, nem no monte, né? Mas os verdadeiros adoradores adorariam a Deus agora em espírito e em verdade. Então não existe mais o local, né? Então não é o templo de Jerusalém que é o local onde Deus habita. Então o novo santuário, o conceito do novo santuário vai ser demonstrado, né? A partir daí Efésios vai nos trazer esses ensinamentos. Glórias a Deus. Já que o povo agora é um só, que é a igreja, louvado seja o nome seu. Aleluia. O ponto 2. O santuário cristão, né? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício, onde Deus habita em espírito, né? A gente compreende, né, e percebe quando Jesus falou, né, aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Jesus já estava indiretamente dizendo que ali já não era mais o local de adoração, né? Ali não era mais, né? Deus não habita em templo feito por mão de homens, né? Deus habitou ali, ou Deus, né, no tabernáculo, né? Porque Deus queria morar no meio do povo, né? Deus queria uma tenda para ele quando Israel morava no deserto e falou para Moisés construir o tabernáculo, deu a planta, deu todo o material, capacitou aqueles que iam trabalhar na obra. Construiu-se, Deus inaugurou com glória, né? A casa ficou cheia de fumaça que o sacerdote não conseguiu ficar de pé. Bem assim foi no templo, no dia do templo também a inauguração do templo foi também com glória. Aleluias. Mas também a gente vê lá no Antigo Testamento que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Tudo isso apontava para a igreja, apontava para o Espírito Santo de Deus morando em nós, apontava para uma dispensação nova, louvado seja o nome do Senhor.
Então, qual é o santuário cristão, né? O santuário cristão, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita. Somos nós, né? O ensino apostólico lembra Salomão, quando ele reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus, né? Então Deus, na própria inauguração ali do tabernáculo, Deus já estava dizendo que não havia templo que poderia contê-lo, né? Aleluia. E reafirma a instrução do Estevão, que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3,16, né, que vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, em que eles são pedra viva e um edifício espiritual. Né? Ao mesmo tempo que somos um templo, somos uma habitação, Deus quer habitar também na igreja. O que é a igreja? É a união de todas as pedras vivas. Né? Nós somos os tijolos, louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja formada por esses tijolos, esse edifício, é a morada do Altíssimo. A pedra angular, né? E ponto 3 aí. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta, ou linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Glórias a Deus, né? Interessante. Né? Então a pedra angular era o fundamento, né? Também era a pedra que servia para todas as outras acompanhar. Né? Eu me lembro, né, a imagem do que quando o pedreiro faz aquele canto na construção, né? Aleluia, e passa a linha para que os blocos possam acompanhar o mesmo padrão, né? E existe lá embaixo uma pedra, né, ou alicerce, que tem que estar reto, né? Então tem que estar a pedra angular ali, a pedra de esquina, né? Eu me lembro também quando construímos ali o templo ali, Glória a Deus, eu me lembro das sapatas da igreja, né? E era uma estrutura muito reforçada, né? Me lembro lá do irmão Francisco ali dentro da sapata, cabia ele dentro, né? E enchíamos ali de concreto. Então, é algo que vai sustentar, é algo que vai, aleluia, servir de modelo, né? Ou de nível, para que todas as outras pedras possam estar, né, ajustadas. Então, Jesus é essa pedra angular, né? Jesus é essa base. Sem Jesus não existe igreja, né? Ele mesmo falou para Pedro, sobre esta pedra edificaria minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá, né, contra ela. Então, Jesus é a pedra, Jesus é a base, é o fundamento, né, o alicerce, é a sapata dessa construção. Glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Continuando, irmãos, né? É a pedra mais importante, a pedra principal. Ela era posta, né, como vai dizer aí, que nas escavações ali encontrava-se pedras, né, de 12 metros de comprimento. Imagine que base, né, forte. Aqui tem uma simbologia, né, Jesus aqui como uma pedra angular, né. Então tantas as pedras que vão de um lado como o outro, tem que acompanhá-la, né, tem que estar bem nivelado. Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica que a pedra rejeitada tornou-se a pedra cabeça de esquina, né? Está lá no Salmo 118, 22. Então havia essa profecia, que ele ia ser rejeitado. Então Jesus, né, sendo rejeitado pelo povo judeu, sendo, né, optado lá a Barrabás no lugar dele, e o povo, né, Pilatos perguntando, e aí, isso, o que eu faço? Aí eles diziam, crucifica, crucifica, né? O povo ali sendo manipulado, né, pelos sacerdotes, pelos principais ali. Então o que acontece é que tudo isso era profecia, né? O povo, ele ia ser rejeitado.
E esse que foi rejeitado é a pedra angular da igreja. O judeu hoje, ele pode aceitar essa pedra angular e se tornar um cristão, se tornar o edifício de Deus juntamente conosco. Glórias a Deus. Então ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, né? Está lá em Marcos 12, 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, né? Aí vamos ler em Atos, em 1 Pedro. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, né, como a gente leu na leitura agora há pouco, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, irmão, nosso fundamento é Jesus. Glórias a Deus. O fundamento da igreja é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos pôr outro fundamento, não podemos ir atrás de nenhum profeta moderno, né? Nenhuma nova revelação. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Esse é o fundamento da igreja, né? A partir daí podemos crescer e bem ajustado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, servir de edifício de Deus, né? Para ser morada do Altíssimo, louvado seja o nome, um edifício santo, que é o novo templo, né? O templo não mais de pedra, né? Mas feito por pedras vivas, que somos nós. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Na segunda parte da nossa lição, então, veremos aqui o fundamento, né? Apóstolos e profetas. Além da pedra angular, a Bíblia vai falar também que temos o fundamento dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos, né? Ou seja, mas por quê? Qual é a importância, ou seja, como podemos comparar apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas em relação a Cristo? Não quer dizer que eles são diferentes ou que eles acrescentam algo, não. O que eles vão ensinar é o que eles aprendem de Cristo, né? A questão é que eles foram deixados, eles deram continuidade à obra. Eles foram testemunha ocular do ministério de Cristo. Então eles tinham essa função, essa obrigação de estarem, né, aleluia, dando continuidade, mas não mudando nada, sim, né, fundado, né, na base que é Cristo. Glórias a Deus. Mas eles tinham essa autoridade, porque eles eram testemunhos de Cristo e Jesus os incumbiu dessa tarefa. Louvado seja o nome do Senhor. Conceito de apóstolo, né? É algo polêmico aqui que a gente vai estudar agora. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Então, é muito interessante isso aqui, né? Quer dizer enviado, mensageiro, enviado por quem? Por Jesus. A gente às vezes confunde, né, apóstolo com missionário, né? Glórias a Deus. Poderíamos dizer que o missionário também é um enviado, um mensageiro, sim. Mas esses apóstolos, como vai citar aí nos evangelhos, os 12 escolhidos por Jesus, né? Depois Judas sai, vem Matias, e por fim, né, como Paulo mesmo diz, como um abortivo, tem o apóstolo Paulo. Eles tinham uma missão, eles tinham uma importância fundamental, né? Quando se forma então o Novo Testamento, glórias a Deus, as cartas que esses apóstolos, né, não fugindo de nada do que eles ensinavam, né, eles ensinavam isso oralmente, transmitiam, multiplicavam todos os ensinos de Cristo, eles aprenderam ali aos pés de Jesus, glórias a Deus. E as cartas que eles escrevem, então, a revelação que João teve, né, quando se forma o Novo Testamento, um dos crivos, um dos testes para saber se um livro era inspirado, era canônico ou não, deveria compor o Novo Testamento ou não, era a autoridade apostólica.
né? Então, uma vez que um apóstolo escreveu, aleluia, estava de acordo com todas as escrituras, né? Havia os outros crivos, né? Para saber se aquilo era inspirado ou não. Então, essa autoridade apostólica era uma regra para que aquele livro pudesse compor o canon, pudesse hoje estar na nossa Bíblia, no Novo Testamento. A gente percebe, né, irmão, que apóstolo é algo, né, que de suma importância, é algo, né, eles tinham ali aquela autoridade. E hoje, qualquer um quer se intitular apóstolo, né? Imagine se eu for agora usar o crivo que foi usado para formar o Novo Testamento e dizer, não, se fulano de tal é apóstolo, o que ele escrever, o que ele falar, tem a mesma autoridade da Bíblia. E não tem, né? Não há autoridade nesses apóstolos, glórias a Deus. Eles são pastores, são missionários, louvado seja o nome do Senhor. Nesses ofícios, né, eles têm toda a autoridade desde que eles estejam, né, na Bíblia, mas eles não têm poder para acrescentar mais nada, né? Então, o escrito de um apóstolo moderno, o ensinamento de um apóstolo moderno, não vai jamais superar, né, ou acrescentar algo bíblico na Bíblia, né? Então você vê que apóstolo não era simplesmente missionário. Apóstolo é aqueles que aprenderam de Jesus para ensinar, para fazer propagar. Glórias a Deus. A ponto de o que eles escreveram tinha autoridade apostólica, e essa autoridade apostólica permitiu com que seus escritos compôssem o nosso Novo Testamento. Glórias a Deus. Então você vê que não é, aleluia, um título tão leve para se carregar, não, né? Para que qualquer um, né, fala, não quero ser mais pastor, não, quero subir de cargo, quero ser apóstolo. Não, apóstolo a gente vê então que na realidade eram os 12, menos um, mais Matias, mais Paulo. Parou por aí. Glórias a Deus. Então eles foram testemunhos oculares do ministério e morte e ressurreição do nosso Senhor, né? Então além dos 12 ou dos 11, mais Matias também era discípulo e virou apóstolo, Paulo também, como ele vai ensinar ali sobre a Santa Ceia, ele fala, recebi do Senhor, né? Então Paulo, ele viu Jesus ressurreto, né, ali no caminho de Damasco, então ele é testemunho ocular. E o Espírito Santo de Deus revelava as coisas a ele, e ele foi o maior missionário, o apóstolo dos gentios, e o que mais escreveu, o que mais, né, teve autoridade ali nas suas cartas, nos seus ensinos, né? Os outros tiveram, mas ele foi o que mais registrou, ensinando ali, né, ele tinha esse dom. Então, eles foram testemunhos oculares. Para ser apóstolo, como é que eu posso dizer agora que eu sou apóstolo? Eu não andei ali com Jesus, né? Eu sou um discípulo, como todos nós somos, né? Posso galgar um cargo eclesiástico, mas apóstolo, sinceramente, eu creio que é um pouquinho pretensioso para aqueles que se autodenominam, né? Mas que Deus tenha misericórdia deles, que eles também compreendam o peso, né, desse título, né? Eu respeito cada um como pastor, como missionário, né? Mas o apostolato é algo diferente, um pouquinho diferente, né, do que eles talvez estejam imaginando. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constituiu o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, a Escritura, né? Então, o fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, não é porque eles acrescentavam nada nem inventavam nova doutrina, mas eles ensinavam tão somente o que eles tinham aprendido de Cristo, né? Por isso que, glórias a Deus, eles tinham esse papel importante, né, na igreja primitiva, porque viam neles, né, o eco do que Jesus ensinou para eles, né? Jesus ensinou e enviou eles. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, né? Então os ensinos que nós temos hoje, as cartas, o Novo Testamento, né,
teve essa autoridade apostólica, né? É base, também é fundamento da igreja, né? Porque está sobre a pedra basilar que é Cristo. Eles edificaram sobre Cristo. E não pode tirar esse alicerce, senão também muda a igreja, né? Se eu for seguir um outro apóstolo, um outro profeta, que vai pregar um outro evangelho, a Bíblia fala que é anátema. Até se um anjo viesse me dar uma revelação tal, eu teria que recusá-la. O testemunho dos profetas, né? A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase, em Efésios 2:20, apóstolo e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja, não dos do Antigo Testamento. Mas adiante Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição do corpo de Cristo e era participante da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento, né? Então esses profetas são aqueles que, né, que eram revelados, né, a respeito da nova aliança, né? Não é os profetas do Antigo Testamento, os profetas ali da igreja primitiva, né? Os próprios apóstolos também, nesse sentido, né? Ágabo, né? As filhas de Filipe, né? Então são aqueles profetas do início ali da igreja, né? Que permaneceram no mesmo fundamento, ensinando Cristo, né? E Deus ensinando, revelando, esclarecendo, aleluias, o Evangelho, esclarecendo a respeito da nova aliança, né? É claro que os profetas do Antigo Testamento, aleluias, são fundamentais, tanto é que eles falavam das coisas futuras, então eles apontavam para Cristo. Glórias a Deus. A terceira parte da nossa lição, então, vai falar edificados para a morada de Deus, né? Glória a Jesus. Primeiro, edifício bem ajustado, né? Então, irmãos, se nós somos... Lembra daquela primeira imagem lá do templo? Glórias a Deus. Então, se nós somos aquele templo, só que do ponto de vista espiritual, aleluias, Deus não habita em templo feito por mão de homem, a gente já sabe. Mas como é que Ele quer habitar em nós? Ele requer de nós uma posição, né? Ele quer um templo bem ajustado, um edifício bem ajustado, um edifício que esteja crescendo, né? Se aperfeiçoando, glórias a Deus. Ou melhor, se santificando, né? Aí a gente tem essa imagem aí, né? Habitação do Espírito, né? Ou seja, Ele mora em nós, né? Ele mora aqui dentro, louvado seja o Senhor. Então, todo edifício bem ajustado cresce, indica o processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, né? Nós temos que crescer, não podemos ficar meninos sempre. Ou seja, a gente tem que estar aí na escola dominical. Você que está assistindo esse vídeo, você tem interesse de crescer, glórias a Deus. E só assim mesmo que a gente cresce, através da palavra de Deus, através de uma vida em comunhão com Deus. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, está lá em Colossenses 2:2 e 1 Coríntios 10, né? Tem que crescer ajustado, né? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo, glórias a Deus. Então Ele é a videira, né? Sem Ele nós não podemos fazer nada, é Ele que opera em nós, o querer efetuar. Eu tenho que estar dando lugar a Cristo, ao Espírito Santo, para Ele moldar a minha vida, transformar, né? Eu mesmo sozinho não consigo, preciso da ajuda dele. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, né? Então, também sozinho eu não posso produzir fruto, tem que estar ligado em Cristo. Aleluia, tem que estar a cada dia renunciando a mim mesmo, louvado seja o nome do Senhor. A minha vontade, aleluia, não é ela que vai governar, não é ela que vai imperar, mas eu tenho que viver de forma que as pessoas olhem para mim e possam dizer, não vivo mais ele, né? Não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Glórias a Deus. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, né? Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, né, irmão? Para sermos templo, né? Ele quer morar em nós, Ele mora em nós. Aceitamos Jesus, Ele habita em nosso coração, mas a gente tem que zelar por esse templo, né? Para que Ele permaneça, né? Que nós não entristeçamos nem xingamos o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. Segundo, templo santo no Senhor, né?
Então aqui, continuando o crescimento ajustado, né, a gente fala agora do que? De santidade. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, lugar santíssimo. Irmão, que importante, né? Se no templo tinha um lugar santíssimo, que era o lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, porque era um lugar especial, lugar onde estava ali a presença de Deus, né, representada pela Arca da Aliança, imagine nós, que o lugar santíssimo somos nós também. Oh, glória! Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, né? Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, né? Que privilégio, né, irmão? Que privilégio, né? Nós que não tínhamos nenhuma saída para a nossa vida, né? Não estávamos realmente perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação, como a gente já falou nas lições passadas, a condição do gentio, né? Era separado, não tinha promessa, não tinha nada, não herdaria nada, só tinha um direito, que era o salário do pecado, a morte. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor tirou toda a separação. Hoje somos povo de Deus, hoje somos nação sacerdotal, hoje somos o templo do Senhor, somos lugar santíssimo. É tão imperioso isso aí, tão maravilhoso, que nós não podemos negligenciar a nossa função, o nosso papel. E cada dia lutar mais para, aleluia, para mortificar o nosso eu e Cristo viver em nós. Todavia, a analogia paulina, né, não se refere a essa estrutura, aleluias, mas sim a um crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Né? Tem que me separar do pecado. Senão eu vou continuar vivendo no pecado, que nova criatura sou eu? Aleluia. Como é que o Espírito vai permanecer em mim? Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso da presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Podemos dizer que estamos à sombra do Onipotente, né? Podemos dizer que Ele está atento ao meu clamor, à minha oração, Ele ouve o meu gemir. O Espírito Santo intercede, aleluia, com gemidos inexprimíveis. Somos morada dEle, louvado seja o nome do Senhor. Podemos fazer a vontade dEle, aleluia, e podemos participar da herança que Cristo comprou para nós ali na cruz do Calvário. Que maravilhoso, né? Permaneçamos, aleluia, saboreando as bênçãos espirituais. O inimigo não quer que nós tenhamos esse privilégio, mas Jesus, aleluia, nos garante a vitória. Morada do Altíssimo, né? Terceiro ponto, para concluirmos. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, né? A igreja formada por judeus e gentios. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, hoje nós somos aquela estrutura, né? Só aquela de outrora de pedra, hoje pedras vivas somos nós. Aleluia. E uma vez que o Espírito Santo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, Deus habita em nós e Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século, né? E tanto individual como igreja, né? Por isso que a gente está com saudade de congregar, né? Porque a igreja é a habitação do Altíssimo, louvado seja o Senhor. Não a denominação, não, aleluia, algum bairro, alguma congregação, alguma placa, não. A igreja, aqueles que se reúnem para adorar Ele, aqueles que reconhecem Ele como seu único e suficiente Salvador e mediador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há outro mediador, só Jesus. Esses que creem assim, esses que creem que receberam o perdão de Deus, que vão morar no céu, fazem parte desse templo maravilhoso que é a habitação de Deus, a morada do Altíssimo. Concluindo, irmãos, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em um processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída
E a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado, né? Então a igreja é um prédio, um edifício, aleluia, em construção, né? Ninguém pode ser gabar de ser perfeito, mas a cada dia nós nos aperfeiçoamos em Jesus. Tem dia que o inimigo nos derruba, quer nos derrotar, aleluia. Mas a Bíblia diz que ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado. Então nosso Deus é fiel, misericordioso, e Ele quer que nós cumpramos o nosso propósito aqui na terra e que nós alcancemos o nosso objetivo lá no céu. Glórias a Deus. Aí essa figura bem simbólica, né? Jesus é ali aquela pedra, né? Oh, glória. Depois vem a doutrina dos apóstolos, né? Como já falei, né? Aqui é a autoridade, né? Para estar ali, para estar escrito aí nas nossas Bíblias, né? Tinha que ter autoridade apostólica, glórias a Deus. Né? Que é diferente dos apóstolos de hoje, que não tem essa prerrogativa, né? De dizer que eles têm autoridade apostólica para escrever uma carta, para escrever uma revelação de Apocalipse, como sendo na Bíblia. Eles têm que aprender daí, do que já está feito, do que já está posto como fundamento. Não pode mudar o fundamento, não pode tirar nem a pedra nem o fundamento, senão ele cai. E por final a igreja lá construída, né? Nós todos como pedra viva, fazendo parte desse edifício que tem que ser bem ajustado, glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Vamos para o questionário. Ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez, né? Então, faz parte da lição passada e dessa também, né? Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade na igreja, né? Então, a humanidade que estava em Adão caída, agora em Cristo é uma humanidade, né, renovada, né? É nova criatura, glórias a Deus, que vai morar no céu. Aleluia. O que a identificação de Cristo como a pedra angular remonta, né? Jesus como pedra angular significa o quê? A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, né? Então os judeus rejeitaram, os homens naquela época, os romanos rejeitaram, mas esse que foi rejeitado é nosso modelo. Glória a Deus. É aquele qual nós estamos firmados sobre ele. O que é o significado de apóstolo, né? Então, o termo grego de apóstolo é usado para enviado ou mensageiro, né? Então é aquele que Jesus mandou, né? Jesus capacitou, Jesus ensinou, Jesus formou e enviou para que ensinasse o que Jesus ensinou, né? Hoje em dia a gente tem um termo na educação chamado facilitador, né? Facilitador aprende e ele tem que distribuir o que ele aprendeu. Era bem assim os apóstolos, né? Glórias a Deus. Não era um novo ensino, não era o que estava na cabeça deles, mas é o que eles aprenderam aos pés do Mestre. Qual o significado de profeta? A palavra profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina, né? Então esses novos, né, essa doutrina que surge com o cristianismo, Deus usa os profetas agora para revelar aos profetas a sua palavra, né? Glória a Deus. Segunda lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor, né? Efésios 2, 21, né? Então vamos caminhando aí no livro de Efésios, né, irmão? Vamos terminar esse trimestre, aleluia, formados em Efésios, glória a Deus. Né? A gente está lendo parte por parte, temos aprendido bastante, continuemos assim, né? Aleluia, a próxima lição a gente vai estudar sobre o mistério da unidade, né? Revelado, né? O mistério da unidade revelado. Ainda vamos estudar a intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente em relação à família e a batalha espiritual e as armas do crente. Muitos ensinos importantes que nós veremos esse trimestre. Por isso, né, eu peço aos irmãos, né, assistam esse vídeo, né, glória a Deus. Já estamos no final, vou avisar agora, né, mas assista todo, né. Quem chegou até aqui já assistiu, eu sei. Mas, irmão, não perca. Aqueles que passou, vá
Está lá no canal da igreja, né, da Coab, só botar lá AD Glória Coab. Os irmãos vão achar o canal da igreja, está lá todas as lições desse trimestre, né, que nós fizemos online, por estarmos impedidos de, né, de estarmos junto ali na congregação. Mas daqui a pouquinho vamos estar juntos novamente, em nome de Jesus. Então que os irmãos, né, se esforcem em aprender a palavra de Deus, né? Glórias a Deus. Qualquer um que estudou essa lição, quando for pregar algum texto de Efésios, vai ser doutor, glória a Deus. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos, a igreja da Coab, né? Que na próxima lição os meus professores não me deixem na mão, né? Diácono Evaldo e Diácono Lucas. Conto com vocês para a próxima lição. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos agradecer a Deus, aleluia, por tudo que Ele tem feito, pela sua misericórdia. Aleluia. À noite temos o culto online, né? Meus irmãos também não percam, né? Como já falei, né? Não deixe o inimigo te distrair com outras coisas, né? Vamos ter esse vínculo, né? É um canal, né? Um canal na rede social, né? No Facebook, no YouTube, mas existe um vínculo, né? Nós estamos bem ajustados em nome de Jesus. Isso fazemos parte de uma mesma construção, que é esse edifício, que é a igreja. Amém? Então os irmãos possam continuar firmes, aleluia, e abundantes na obra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, eu te agradeço mais uma vez, pedindo, Pai, a tua proteção, Pai, que só continue guardando cada um que está, Pai, assistindo esse vídeo. Deus Santo, visita a tua igreja, fortalece. Deus, nós sabemos que, aleluia, os dias são maus. Aleluia, mas a tua igreja já passou por dias piores, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. E nesse momento é que nós saberemos, Pai, quem é a igreja, quem faz parte desse prédio, quem é pedra viva, quem não vai, aleluia, se abalar, nem se mover, pois está firmado na rocha. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Santo Espírito permaneça sobre todos nós, hoje e para todo sempre. E a igreja diz, amém. Glórias a Deus.